Todos, estou aqui com o Dr. Sérgio Costa, médico ortopedista especialista em joelho pela Unifesp, mestrado pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia da Universidade de São Paulo e com experiência há mais de 20 anos aí em artroplastia, né, e próteses de modo geral, que a gente vai ser o nosso assunto de hoje. Isso, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Israelita Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp, sou uma das cofundadoras da ONG Obesidade Brasil e tenho pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa. Olá, Sérgio, obrigada aqui por estar de novo conversando aí sobre a parte ortopédica. A gente falou, né, no primeiro podcast, se você não escutou, não perca, sobre as terapias não invasivas, né, da parte ortopédica, falamos de colágeno, ácido hialurônico, PRP. Agora a gente vai falar das próteses, né? Quando você fez as terapias, fez tudo que podia fazer da parte do ponto de vista clínico e não conseguiu melhorar a sua articulação, a gente muitas vezes vai partir para uma prótese. Essa é a minha primeira pergunta para você. Quando eu vou indicar uma prótese, né? Seja de joelho, de quadril, né? Até nem sei se tem prótese de todas as articulações, queria te perguntar isso. A gente tem prótese de todas as articulações? Vamos tentar explicar isso. Bom, André, obrigado pelo convite de novo. Vamos falar um pouquinho sobre artroplastia, que é o nome que a gente dá para as próteses. A grande indicação da artroplastia, André, você perguntou, qual é? É a dor. Quando a gente não consegue controlar a dor dessa articulação doente. Lógico, a gente tentou lá atrás, medicamento, fisioterapia, essas outras terapias que a gente discutiu no podcast anterior, né? E o paciente ainda continua com dor. Quando grande parte da articulação dele está comprometida, ele deve tentar substituir essa articulação. Veja bem, quando a gente fala substituir a articulação, o que nós fazemos de fato com a prótese? A gente substitui parte da articulação, que é a parte cartilagínea. A gente tira parte da cartilagem, parte do osso e coloca a prótese naquela região. Vamos lembrar que o resto, tendão, osso, músculo, fáscia, nervo, tudo que envolve a articulação e por funcionamento não é trocado. A gente troca só uma parte. Tá? E com essa troca, na maioria das vezes, quando eu falo na maioria das vezes, eu posso falar com segurança, 85%, 90% das vezes, o resultado é muito bom. O resultado bom de uma artroplastia é quando a indicação é boa. A indicação é boa quando eu avalio algumas coisas, né? Dor, idade é um fator que deve ser ponderado, mas ele não é superior a nenhum outro fator, nem limitante, né? E doenças associadas, né? A gente sabe que grande parte desses pacientes tem algumas doenças associadas que devem estar controladas, tipo as doenças crônicas que nos afetam, né? Obesidade, pressão alta, diabetes e assim por diante. Eu acho que você queria. O que você queria mais saber, André? Os tipos de prótese. Eu posso trocar qualquer articulação? Eu tenho prótese para isso ou só as grandes? Eu vou te falar que a gente tem boas próteses, né? Para as grandes articulações. Joelho, quadril, ombro e tornozelo. As outras, cotovelo, a prótese de mão, né? Na verdade, a prótese de mão não é de mão, é do polegar e a parte do hálux ainda são próteses pequenas, próteses que estão ainda em desenvolvimento. As mais antigas, joelho e tornozelo, não, desculpe. As mais antigas, joelho e quadril, tem um número, né? E anos de evolução e tem um resultado muito bom. Dessas três, a prótese de ombro é a prótese mais jovem, mas ela evolui muito nos últimos anos. Então a gente consegue indicar hoje ombro, joelho e quadril com muita segurança. Eu acho que assim, né, uma coisa impressionante das próteses, né, a pessoa conseguir já, logo no pós-operatório imediato, ter uma movimentação e uma noção, né, do que aconteceu. Eu queria que você discutisse isso. E eu vou emendar uma outra pergunta, né, a gente sabe que nós temos no Brasil próteses nacionais, mas nós temos também as próteses importadas.
quais as diferenças entre elas? Porque às vezes até o paciente chega para mim e fala, ai, doutora, eu vou fazer a prótese, eu queria a sua opinião, né, que muitas vezes eu sou a clínica geral dos meus pacientes, eu discuti, o plano não autorizou a prótese que meu ortopedista pediu, que era uma prótese importada, autorizou a prótese nacional. O que a senhora acha? Né, então, eu queria aproveitar aí para já tirar essa dúvida para eu ter uma resposta aí para os meus pacientes. Em relação às próteses nacionais importadas, não é tão simples entre nacional e importada, na verdade. Porque geralmente os centros que indicam as próteses nacionais têm equipes menos treinadas, equipamentos que acompanham a prótese nacional não são tão bons e tem uma reabilitação ruim. E alguns detalhes técnicos, por exemplo, o cimento, a gente usa cimento para algumas próteses. A prótese de joelho é uma prótese cimentada. Tem que ser de altíssima qualidade para a gente garantir alguma coisa, né? Então, o que eu gosto de falar? Na minha prática, hoje, eu só faço prótese importada, porque o resultado é bom e essa é uma variável que eu consigo controlar. Eu sei que o instrumental é bem feito, a prótese é bem feita, ela é super bem estabelecida e fixada no osso com cimento importado. Então, pelo menos essa parte técnica eu consigo garantir. Se o paciente só pode fazer a prótese nacional, hoje eu não faço. Eu fiz no início da carreira e a gente teve alguns problemas, a gente teve que trocar a prótese bem precoce, que a gente chama de revisão. E a revisão deve acontecer depois de 10, 15, 20 anos. Mas a primeira coisa que você falou é o seguinte: antigamente a gente operava uma prótese de joelho e quadril e o paciente passava 2, 3 dias em repouso absoluto, na UTI, deitadinho, para depois experimentar alguma coisa. Hoje não. Acabou a cirurgia de manhã, o paciente vai ou para o quarto ou para a UTI à tarde, não importa, mas ele vai fazer a reabilitação. Ele vai ficar em pé com auxílio do andador, com auxílio do profissional, do fisioterapeuta, e vai tentar mimetizar a marcha dele, seja com a carga total, né, que é pisando com toda a força, ou pisando parcialmente. Então, aquele tempo total de repouso não existe mais. Até o tempo de internação, né, que era 7 dias, hoje em 3 dias o paciente está em casa. Eu já mandei um paciente para casa com 2 dias. Eu sei que tem alguns serviços no Brasil e no exterior que mandam o paciente com 24 horas embora para casa. O que é espetacular, né? Então a prótese deixou de ser um procedimento de exceção, deixou realmente, hoje é mais de 50% da minha prática cirúrgica e de vários colegas meus. É muito comum, né? A gente tem algumas próteses na semana, né? E o resultado, só com um resultado muito bom, muito bom. A grande maioria dos pacientes, André, fala assim: puxa, doutor, eu devia ter operado antes, né? Devia. Isso é interessante, né? Geralmente as pessoas têm muito medo de operar, né? De imaginar, de trocar uma articulação, mas eu não as pessoas não se arrependem, né? Elas falam, nossa, a dor melhorou, agora eu estou conseguindo andar de uma forma melhor. E uma dúvida que todo mundo tem é tempo. Então, assim, não vamos falar de todas as próteses, mas prótese de quadril e joelho, quanto tempo leva essa cirurgia? A anestesia é geral ou local? Porque todo mundo tem medo da anestesia, né? Queria te perguntar Todo mundo isso. tem medo da Qual é a anestesia. escolha? A primeira pergunta: quanto tempo leva? O procedimento em si, ele é muito rápido, né? Já foi muito longo. Hoje eu posso falar que em 2 horas, no máximo, a gente consegue operar de ponta a ponta o paciente, seja joelho ou seja quadril, tá? 90% das vezes a anestesia feita é uma raquianestesia, tá? Aonde o paciente está anestesiado do umbigo para baixo, ele não tem a sensibilidade, porém ele está acordado. E aí a gente associa uma sedação, para ele dar uma dormidinha, mas ele está respirando espontaneamente. Essa escolha sempre é feita em comum acordo entre o médico e o anestesista. Muitas vezes essa escolha vai ter que ser revertida porque não se consegue puncionar as costas. O paciente tem muita artrose, tem cirurgia anterior na coluna, não conseguimos fazer a hack. Aí a gente vai ter que fazer a geral. Quando isso acontece, a gente faz um controle maior, melhor da dor no pós-operatório com bloqueio regional. Então, assim, de um modo geral, uma cirurgia
relativamente rápida, com uma recuperação rápida, né? Porque você ir embora para casa de 2 a 3 dias, e com anestesia local. Não, a geral seria uma anestesia de exceção. E esses pacientes sempre vão para a UTI depois que eles terminam ou depende do caso? A maioria dos casos não precisa ir para a Não, UTI. isso mudou muito. Hoje eu posso falar que 60% dos pacientes vão para o quarto, né? Independente da idade, o que a gente tem que ter para essa indicação? Uma boa qualidade cardiovascular, respiratória, sistêmica de maneira geral. Então, essa definição a gente já tem no pré-operatório. Esse paciente tem um potencial grande de ir para o quarto, porque a gente não espera complicações. Mas, se houver alguma complicação no intraoperatório, sangrou um pouquinho mais, ele teve uma taquicardia durante o procedimento, a gente manda. A gente mandava, 20 anos atrás, todos os pacientes era prescrito. Operou, sala de cirurgia, UTI. Hoje não. Muitos pacientes até me surpreendem. Paciente com 80 anos vai direto para o quarto. E aí a gente está falando, né, de um sem comprometimento nenhum, né? Sem comprometimento nenhum do resultado final, né? Então, a gente está falando de um procedimento seguro, né, com vários estudos científicos aí já feitos. O tamanho da cirurgia, né, de um modo geral, a ortopédica reduziu muito. Né? Antes a gente tinha cirurgias muito maiores em termos de uma cicatriz maior, né? A gente tem já os procedimentos artroscópicos, etc., uma recuperação rápida, o paciente acaba andando no mesmo dia. Mas quais as complicações que podem acontecer quando eu faço uma prótese, né? Qual que é a preocupação de vocês em relação a esse paciente? Antes de operar, a gente faz uma boa avaliação pré-operatória. Ela que vai determinar se o paciente pode operar ou não. Né? Desse não pode operar, é que ele tem um risco cirúrgico grande, a gente acaba não operando e ninguém vai insistir contra uma indicação de um cardiologista ou de um anestesista, uma indicação negativa. Esse paciente tem risco grande, a gente não faz. Mas isso praticamente não acontece. Eu posso falar que acontece 5% das vezes. Né? Os pacientes que operam são muito bem avaliados no pré-operatório, mas a gente tem que fugir, né, e prevenir muito bem dois grandes riscos. Né? O primeiro risco é a infecção do sítio operatório, né, que é definido por uma infecção na região até no primeiro ano pós-operatório. Isso é uma infecção da região. Por isso a gente tem que verificar se o paciente não tem uma infecção prévia de garganta, urina, que são as coisas mais comuns, e a gente entra com antibiótico terapia, isso é no dia da cirurgia. E isso vai ser acompanhado, na maioria das vezes, 48 horas no pós, é o suficiente. Alguns pacientes exigem uma antibiótico terapia mais prolongada, mas isso a gente avalia a cada caso. Tá? Essa taxa de infecção está em torno de 2, 4%, dependendo da técnica, da equipe, do hospital, do paciente e assim por diante. Tá? A segunda grande complicação é a trombose. Trombose venosa, né, que é a estase do sangue dentro da veia, que é muito comum na ortopedia. Né? Mas a gente trabalha mais ou menos com esse índice dos 2 a 4%. Contra a trombose, a gente recomenda logo na própria sala cirúrgica, a gente já põe meia de compressão, alguns aparelhos passivos que ajudam essa compressão, medicamento no pós-operatório, medicamento oral até 30 dias no pós-operatório. Né? E cirurgia ortopédica, a gente pede o quê? Tem que mobilizar. Quanto mais mobilização, a mobilização precoce, a mobilidade precoce, reduz a chance de trombose. Então, esses são os dois grandes riscos, duas grandes complicações que a gente evita da melhor maneira possível. Bom, a gente tem visto no país, né, um crescente da obesidade, né? Hoje a gente tem aí cerca de 41 milhões de pessoas com obesidade, né, 26% da população, e para 2035 a gente tem uma previsão de 40% da população brasileira. A gente sabe que a obesidade, ela aumenta risco de problemas ortopédicos, ela aumenta a chance de infecção pós-operatória e ela também mexe com a coagulação. Então ela aumenta, né, a gente chama isso de hipercoagulação
hipercoagulabilidade, que a gente viu muito no COVID, né? Pessoas que tinham obesidade ter muita trombose pela COVID. Daí você fala de duas coisas que são as complicações mais comuns da prótese, né? Que é a infecção e a trombose. E eu recebo muitos pacientes que eles vêm assim, ó, doutor, eu vim perder peso porque senão eu não consigo fazer minha cirurgia de prótese, né? O meu ortopedista recomendou que eu perdesse peso primeiro e depois eu não posso engordar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí da obesidade. Isso é real? Vocês pedem para os pacientes perder peso porque tem mais chance de complicação ou porque a resposta à prótese não é tão boa, né? O que acontece? E realmente a gente tem, né, os estudos mostrando que a obesidade acaba levando a mais problemas articulares mesmo, porque o excesso de peso é uma carga, né, em cima desse joelho, desse tornozelo, desse quadril prolongado, né, ainda mais se a pessoa vem com obesidade desde a infância ou vários anos de obesidade, e geralmente as próteses são pessoas acima dos 40 anos, 50 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa relação aí da obesidade com a saúde articular, no sentido de ter que colocar uma prótese. Foi o que a gente discutiu logo no início, né? Além da longevidade, o nosso paciente hoje vive muito mais, né? Tinha uma expectativa de 70, hoje quase 90 anos. Ele também está mais pesado. A obesidade explodiu, né? Até o ano 2000 a gente falava em desnutrição, não era assim? Hoje nem sei se tem desnutrido mais no Brasil, mas 30% da população é obesa, né? Você pedir para o 60% acima paciente... do peso, né? 60%. É uma loucura total, né? Se pedir para esse paciente que está acima do peso, olha, vai lá, volta para tua casa, vai para academia, perde 20, 30 quilos e vem operar, é no mínimo uma crueldade, né? Porque isso não vai acontecer, né? Ele não vai conseguir perder, se conseguir, não vai conseguir manter o tempo suficiente para uma reabilitação. Eu também não vejo grande diferença nisso. O que acontece? Operar um paciente mais pesado, obeso, é mais difícil tecnicamente, né? A abertura, o fechamento, o cuidado pós-operatório da ferida é muito mais trabalhosa, porque o tecido celular subcutâneo nos dá trabalho, né? Então a chance de deiscência de ferida, infecção superficial, necrose de pele, realmente existe e acontece nesse grupo de paciente, acontece mais nesse grupo de paciente, né? Mas eu nunca peço isso. Eu acho que o inverso ajuda muito, né? Olha, você precisa perder peso, o seu joelho não está bom, o seu quadril não está bom, então vamos fazer o seguinte, vamos melhorar essas articulações e você, depois de operado, você volta para a atividade física. Porque os pacientes, André, operados com prótese, podem fazer uma atividade física controlada, regulada, sem grande impacto. Uma academia, uma musculação, e aí sim, ele vai ter ganho de massa muscular e vai conseguir perder o peso que ele quer, né? Mas alguns pacientes me procuram e falam, olha, o colega anterior falou isso. Eu falei, nossa, coitado, é uma crueldade, né? Não pode, a gente não pode fazer isso. Eu acho que isso é importante, né, a gente frisar, a obesidade realmente é uma doença crônica, né, não é uma falta de vontade da pessoa, não é assim, é muito comum a pessoa falar, não, fecha a boca, vai fazer exercício, depois você volta aqui. A gente vê isso em vários tipos de cirurgia, e às vezes não dá, é o que você falou, a pessoa não consegue fazer um exercício, acaba tendo uma qualidade de vida pior. É importante realmente a gente ter o tratamento da obesidade como doença crônica até para prevenir que outras articulações sejam comprometidas, né, mas não é uma contraindicação cirúrgica. Uma outra coisa que eu acho muito interessante, a gente tem já um consenso da Sociedade Europeia de Nutrição Clínica falando da importância de você dar suplemento, né, proteico para esses pacientes no pós-operatório imediato. Inclusive, eu já vi trabalhos até com suplemento pré-operatório também com melhora, mas eu não vejo isso muito na prática do ortopedista, né? Alguns hospitais até têm esse protocolo para os pacientes que fazem, né, a artroplastia. A gente tem esse consenso em prótese de quadril, né, e que acaba sendo muito comum, que é uma urgência, tudo, mas das outras próteses eu acho que faltam estudos. Então, assim, para quem trabalha na minha área, a gente sabe da importância desse suplemento, mas eu acho que acaba passando, né? Não sei se todos os pacientes fazem isso. Uma coisa que você falou, se existe ainda desnutrição no país, existe, né? Mas é uma proporção menor do que a obesidade. E para um paciente desnutrido,
isso é ainda mais complicado, né? A gente sabe que tem também, da mesma forma que o paciente com obesidade, mais riscos de complicações. Então, a suplementação, ela entra nisso, né? De melhorar aí a massa muscular, de você ter uma resposta melhor, menos chance de infecção, tudo. Você tem essa prática diária de pedir para o paciente tomar suplementação ou fica muito a critério do hospital, né? Mas eu acho que isso é pouco difundido realmente na ortopedia. Outro dia até um ortopedista me mandou que ele estava no Congresso Americano de Ortopedia e estavam falando disso, e ele perguntou se eu sabia disso, achei bem interessante. Isso eu acho que o que falta é essa associação melhor, né, entre o nutrólogo e o ortopedista. Eu sei dessa associação por influência direta e indireta. Eu mando os pacientes, aumente o seu aporte de proteína, procure algum profissional, mas a grande maioria acaba não indo, porque eu acho que no pós-operatório imediato ele fica preocupado com os cuidados da ferida, com a fisioterapia, de controle da dor, tentar andar melhor, e eu acho que isso toma grande parte do tempo dele. E no nosso sistema de saúde, você associar mais um profissional, eu acho que, não sei, talvez fique ou oneroso ou gaste muito tempo, né? Mais uma medicação para tomar, eu não sei muita coisa. Mas eu sei da importância, mas essa informação teria que ser muito mais divulgada para ter um resultado melhor. Isso é muito interessante. Eu acho que tem falta, às vezes, uma interação mesmo das equipes, né? Eu vejo isso em oncologia, muitas vezes alguma informação que a gente, por exemplo, né, a Sociedade de Nutrição Clínica tem estudado a flora intestinal há anos. Isso agora que está sendo falado em oncologia, né? Então, assim, falta essa interação mesmo dos profissionais. E muitas vezes uma coisa que a Sociedade de Nutrição Clínica acha importante não é importante para o ortopedista, né? Então, e realmente, se você associar vários profissionais, fica oneroso, e aí a gente teria que ter os protocolos para ajudar o paciente, mas a gente sabe da importância, e para qualquer cirurgia, a gente sabe que a pouca massa muscular vai gerar mais risco de complicação, de morte, de tempo de hospitalização. Principalmente a gente vê muito isso na pessoa acima de 60 anos, que é o que a gente chama de sarcopenia, que é quando a pessoa perde mais massa muscular do que deveria com a idade e também perde função, e aí a recuperação é pior. E muitas vezes o que eu escuto é isso, fala, nossa, a cirurgia foi super bem feita, deu tudo certo, mas o paciente evoluiu mal. E às vezes a gente vai ver que é essa parte nutricional, mas a gente vai ter um podcast só para falar, né, dessa parte, que eu acho que é importante, e para o paciente entender o que tem realmente embasamento científico ou não. Então, eu acho que o que a gente pode resumir hoje, né, do nosso podcast, que as próteses são seguras, né, a gente vê uma longevidade de qualidade, porque cada vez nós vamos viver mais, e muitas vezes a nossa articulação não vai aguentar tanto tempo, tá? E realmente você tem a segurança de durar aí de 10 a 15 anos dessa prótese, isso faz muita diferença na vida do paciente, dele poder andar, dele poder fazer atividade física. Eu tenho um sensei de karatê que tem 2 próteses de quadril e ele faz tudo normal, né? É uma coisa impressionante que a gente muitas vezes não imagina que a pessoa com prótese consiga fazer, né? Mas é uma realidade. Então, assim, anestesia, que o pessoal tem medo de ser geral, não é uma anestesia geral na maioria dos casos, mas também as pessoas não devem ter medo da anestesia geral, é importante ter bons profissionais cuidando de você, e também de toda essa implicação aí multiprofissional que a gente tem da parte nutricional, né, da enfermagem, tudo isso. Eu queria que só, para a gente finalizar, que você passasse uma mensagem para quem foi no ortopedista, teve a indicação de prótese e fugiu, né, com medo de fazer a prótese, né? O que você falaria? Eu acho que quando a gente tem que, primeiro tudo tem que procurar um bom profissional, um profissional bem formado, né, renomado, e se ele indica, olha, você tem uma indicação de prótese, né, você deveria acatar sim, né? Lógico que você pode ter uma segunda opinião, mas o resultado hoje das artroplastias, das próteses, são muito bons, né? Realmente é uma cirurgia que muda a vida, né? O paciente ganha mobilidade, ganha independência, deixa de estar deprimido, consegue fazer exercício, começa a
perder peso. Então, ela traz inúmeros benefícios, tá? Eu indico uma artroplastia com toda a segurança aí, e com toda a garantia que ela vai dar certo, né? Ela tem a chance muito grande de dar certo. Tá? Bom, queria agradecer muito a participação do Sérgio. Se você não escutou ou assistiu o nosso primeiro podcast aí sobre as terapias não invasivas aí para melhorar a articulação, não percam. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre prótese, entre em contato direto, Dr. Sérgio Costa, das mídias digitais dele, ou comigo, através do Dr. André Nutrologia, das minhas redes sociais, ou através do site Dr. André Nutrologia, .com.br, tá? Obrigada e até o próximo que a gente vai discutir, né, os aspectos nutricionais que podem te ajudar a melhorar a parte óssea e articular. Obrigada. Obrigado.